Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Erika Mati, eu sou mentora e terapeuta de mulheres, especialista em relacionamento de casal e sexualidade feminina. Nesse vídeo tu vai aprender como não ser traída no seu relacionamento de casal, mesmo que tu já tenha sido, e como confiar mais no seu parceiro a partir desse momento. Então fica até o final que você vai aprender exatamente o que fazer. Nesse vídeo, tu vai ter a oportunidade de ter o controle da tua insegurança e aprender o que te leva a ser traída nessa e nas outras relações para não repetir mais essa situação. Mesmo que essa situação, que essa escolha não seja 100% consciente. E somente assim você vai conseguir ter paz na sua relação. Com esse vídeo, tu vai começar a ter a compreensão das suas decisões e das suas emoções. Muitas de nós pensamos que todo homem que é casado, quando ele quer um momento dele sozinho, é porque ele quer trair, é porque ele vai trair, porque ele vai cometer alguma coisa que vai magoar aquela mulher. Nós também temos o pensamento de que homens casados que são amigos de homens solteiros são levados a cometer uma traição apenas por esses amigos que são solteiros. E outra coisa também que a gente ouve muito é: cavalo amarrado também pasta. Tudo isso são crenças que a gente cria dentro da nossa cabeça e que a gente acaba criando isso na nossa vida. Porque a gente já ouviu lá atrás, a gente viu pessoas passando por isso e a gente acaba pegando para nós coisas que outras pessoas acabam vivendo na sua vida. E por achar tudo isso, por achar que o nosso parceiro vai trair, por achar que ele vai se relacionar com outra pessoa ou simplesmente que ele vai flertar com alguém, a gente acaba tentando controlar todos os passos dele para que ele não tenha tempo de trair. A gente acaba fazendo isso como forma de proteger a nossa insegurança, a nossa necessidade de controle, por medo de ser traída, por medo de ser trocada. A gente acaba também falando sim para tudo, até quando a gente não quer. Se eu não for, ele pode fazer algo e a culpa vai ser minha. Se eu não sair com ele, ou se eu não fizer o que ele está me pedindo, ele pode procurar lá fora. Vai ter uma outra pessoa que vai querer fazer aquilo que ele quer. E se eu disser não, mesmo que eu não queira, ele vai fazer algo para mim. E essa é uma crença muito grande. Acaba que a gente não faz as coisas que a gente quer e a gente não evita o que a gente acha que vai evitar. Outra coisa que se faz muito quando se quer evitar a traição é ficar grudada o tempo inteiro, não deixar a pessoa respirar, para não ter tempo. Ela não vai ter tempo de pensar em outra pessoa. Mas isso é errado. Não é errado só porque outra pessoa precisa ter o espaço dela, não é errado só porque você também precisa ter a sua vida, mas é errado porque isso não funciona. Quem quer fazer, dá um jeito de fazer. Isso tudo não impede a pessoa de te trair, não impede você de sofrer uma traição, mas impede você de viver. Porque se você ficar o tempo todo grudado naquela pessoa, no seu parceiro, você vai deixar de viver, você vai deixar de ter o seu momento de vida e vai acabar anulando a sua vida, os seus desejos, para viver uma vida do outro apenas pelo medo de ser traída, pelo medo de ser trocada. E tem outro erro também muito comum, é que a gente espera que a pessoa seja fiel para depois confiar. Só que a confiança vem antes da fidelidade. A confiança vem antes dos atos que a pessoa vai fazer. A confiança não está no outro, não está no externo, não está no que o outro vai fazer para você ou não. A confiança está dentro de ti. Quanto mais confiante tu te tornar, menos chance a outra pessoa terá de fazer aquilo. Isso porque toda relação diz respeito a nós mesmas. Como assim, Érica? Toda relação diz respeito a nós mesmas? Tudo que acontece na relação diz respeito a mim.
eu escolho exatamente o que passar naquela relação. Escolhas conscientes e escolhas inconscientes. Aquilo que a gente diz que não é a nossa escolha, que é o outro que está fazendo, que eu não escolhi aquilo, inconscientemente foi sim cada uma de nós que escolheu exatamente a relação que está vivendo. E isso porque a gente tem as nossas crenças que estão enraizadas na gente, e essas crenças, elas criam a nossa realidade. A gente tem também o nosso passado, a nossa vida, toda a nossa formação do emocional. E isso tudo faz com que a gente crie a nossa realidade. Então, sim, toda relação diz respeito a nós mesmos. E quando eu digo que eu espero que o outro seja fiel para poder confiar, eu nunca vou conseguir confiar, porque não depende do outro. Depende de mim para o outro ser fiel. Ah, mas Érica, eu confio nele e mesmo assim ele me traiu. E aí eu passei a não confiar. Nós buscamos também situações que comprovam coisas que aconteceram lá no nosso passado para que a gente passe a ter aquela desconfiança ou passe a ter aquele medo que já estava inconscientemente guardado em nós, para que ele emerja. E quando esse medo emergir, a gente vai passar a escolher a nossa vida com base nele. Então, se porventura, antes de ter sido traída, você confiava, e aí você foi traída e passou a não confiar, existe um porquê de você ter sido traída. Para relembrar algo do passado, para puxar aquele trauma para essa relação de hoje. Essa relação de hoje é diferente das relações do passado, porque cada pessoa se conecta contigo de uma forma e cada pessoa vem para a tua vida para te ensinar algo. Então, qual é o jeito certo de confiar no outro e de evitar uma traição? O jeito certo é compreender o que me faz ser traída. E eu sempre vou bater nessa tecla. Porque a compreensão do que me leva lá no passado, me traz até aqui hoje, é o que vai fazer isso não precisar acontecer novamente. Esse é o primeiro passo e o passo mais importante. É autoconhecimento, mas mais do que isso, autoconhecimento focado para aquele teu problema. E não simplesmente quem eu sou, onde estou, o que quero, mas sim por que eu sou traída. Conhecer, compreender e aprender essa situação da sua vida vai te livrar de novas traições. Vai fazer com que isso não aconteça mais. Ninguém vive aquilo que não precisa viver. Ninguém passa por situações que não precisa passar para aprender algo. Estamos aqui para aprender com a nossa vida, sejam situações difíceis ou não. A gente tem duas escolhas: se vitimizar, colocar a culpa no outro e não ter o poder de escolha, de aprendizado para reverter essa situação e evoluir com isso, ou olhar para essa situação como algo a ser aprendido, crescer, evoluir e se transformar numa pessoa melhor, que não precisa ser traída, que pode confiar nos outros porque confia nela mesma. Você precisa gerar valor para a sua relação. Se você não resolver as suas memórias do passado, se você não compreender o que aconteceu com você para que você esteja aí hoje, você não vai gerar valor à sua relação. Você vai gerar medo. E quando a gente gera medo para algo, a gente colhe medo. É como a sementinha e o fruto. A gente só colhe aquilo que a gente planta, aquilo que a gente dá. Eu não tenho como querer que o meu marido me valorize se eu não gero valor para essa relação. Outra coisa muito importante é dizer sim quando é sim para você, quando faz parte do teu desejo, da tua vontade. E dizer não quando é não, quando não é o que você quer. E aqui eu tô falando de uma viagem, aqui eu tô falando de um programa de TV, e aqui eu tô falando de relações sexuais, de uma conversa, seja o que for. É sim quando é sim e é não quando é não.
Se você fizer isso, você está sendo verdadeira com você. E quanto mais verdadeira você é com você mesma, mais valor tu gera para a relação. Por mais que ninguém queira receber um não, tenho certeza que o seu parceiro também não quer receber um não. Ele vai preferir um não verdadeiro do que um sim falso. E tu tá matando cada vez mais o teu desejo, cada vez mais o valor que tu gera para tua relação, cada vez mais o valor que tu gera para ti e abrindo cada vez mais possibilidades de ser traída, de ser trocada, de ser deixada e de não ser valorizada pelo teu parceiro. E o último passo, e é super importante que você aplique a partir de agora, é ser fiel a você, antes de mais nada. Ser fiel ao teu propósito, ser fiel aos teus princípios, aos teus valores, aquilo que você é. Nunca passe por cima de você mesma por causa da sua relação, por causa do seu parceiro, por ninguém. Você é o bem maior que você tem. E se você aceitar uma relação que não te faz bem, você estará passando por cima de você. E eu não quero dizer aqui que você precisa acabar uma relação que houve uma traição, ou acabar uma relação porque o parceiro não está te valorizando. Eu tô dizendo aqui que você não precisa aceitar essa relação e você precisa se transformar para que essa relação se transforme também. Porque não aceitar a relação não é simplesmente acabar porque ela vai se repetir em um outro relacionamento. Não aceitar a relação é não se conformar e fazer algo para mudar, para transformar essa realidade. Aproveita essas dicas, anota aí no papel, tá? Pega um caderninho e anota aí no papel. Como está a sua relação e como você gostaria que ela estivesse? E bota aí, quais são os teus maiores valores? O que você pode dedicar a essa relação e dedicar a você mesma? Sem deixar de ser fiel a você e sendo também fiel à sua relação, ao seu parceiro. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo e compartilhe com o máximo de mulheres que você conhece. Tenho certeza que muitas serão beneficiadas com esse conteúdo, com essas dicas. Se você ainda não me segue, siga o meu canal para mais informações, mais dicas e mais conteúdo de relacionamento de casal. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo.